Este aqui é um pombo-correio, é um animal que ele tem orientação, ele consegue sempre retornar para o seu pombal de origem. Ele tem um chip no seu pé que tem todos os dados sobre essa ave, e esse pombo ele participa de uma competição que tem na Grande Florianópolis todos os anos. Estamos reunidos aqui na sede para embarcar os pombos para fazer um treino de Criciúma. É um treino de 180 km, essa é uma sequência de treinos, esse é o terceiro treino. Tá? E vai ser uma prova um campeonato longo, e vão fazer 12 provas, então a gente tem que preparar o físico, por isso nós fazemos esses 3 treinos. A senhora conhece pombo-correio? Pombo-correio é aquele que leva a cartinha, né? O que eu posso explicar é que o pombo-correio é um pombozinho que ele voa. Ele, como é que se diz? Ele é um pombozinho correio, ele é um pombozinho manso, um pombozinho criativo, só vive no meio do pessoal, comendo, catando as comidinhas. Esse pombo comum voa assim, em curva. E o pombo-correio vai reto. A distância que vai? O recorde mundial dá 1000 quilômetros. É como daqui o Rio de Janeiro. Isso tem. Tá, nós vamos soltar os pombos do Chuí a Florianópolis, tá? 850 km. Então a linha vai ser essa aqui. 6 horas da manhã, tá? Mas que hora o cara vai estar lá mais ou menos amanhã? Ele vai chegar na sexta-feira lá umas 4 horas da tarde, 4, 5 horas da tarde. Ele vai alimentar os pombos, botar água, vai pernoitar no local. E no local da solta ele vai chegar uma hora antes. A diferença básica do pombo comum, desse pombo de rua, desse pombo vulgar, né, para o pombo correio, é que o pombo comum ele não tem sentido de orientação e nem tem capacidade de voo. A diferença do pombo comum é que, de fato, o pombo comum criado em praças e criado solto, ele tende a se alimentar mal, né? Se alimentar de lixo, não recebe nunca nenhum tipo de tratamento contra a verminose ou contra outras doenças que o pombo pode ser transmissor, né? Ao passo que o pombo correio não, ele quando não está voando, né? Ele está dentro do pombal, né? Ou treinando, né? Ele está treinando, competindo ou dentro do pombal. Nós competimos, nós pegamos os melhores casais, os pombos machos e as fêmeas dos anos anteriores que marcaram melhor no campeonato. Fazemos os casais para selecionar o melhor filhote. O tratamento deles são sementes selecionadas e treinamos, fazemos vários treinos contínuos, 20, 30, 40, e vão dobrando a distância. E assim vamos selecionando os filhotes. Dia a dia, eu solto eles uma hora por dia, todo dia no mesmo horário, né? Alimento eles no mesmo horário, não muda a rotina deles. Aí eu forço o voo deles. O que acontece quando eles não querem voar? Faz corpo mole, assim? A gente usa umas técnicas mais modernas. Aí vamos treinar, bichinho! Vamos voar! E a tua família sempre te apoiou? Como é que foi? Isso é uma pergunta que tem que fazer para elas. Né, amor? Então, o que tu acha do que criar pombo-correio? Olha, às vezes, eu vou falar a verdade, posso falar, né? Às vezes eu fico até meio brava com ele, porque ele fica o dia todo enfiado dentro do pombal. Aí, quando chega a noite, ele vai lá dar uma voltinha de tarde, diz que tá arrumando os pombos, tá dando remédio, diz que tá tudo bem. Aí, daqui a pouco, ele sobe, vem pra dentro de casa e diz, e aí, acabasse? Não, ainda eu tenho que descer lá, eu tenho que dar mais remédio. Eu disse, meu Deus, você já ficou o dia inteiro lá, ainda vai voltar pra lá de novo.
Mas o que eu posso fazer, né? Quando eu casei com ele, eu sabia que ele tinha os pombos. E eu sei que ele não vai deixar dos pombos, é mais fácil ele deixar de mim do que dos pombos. Porque ela me conheceu olhando para pombo, né? Eu tinha aniversário, morava lá no centro, perto da catedral. E eu tinha uns pombos de alto voo, que eu falei, na Aerotípera. Eu estava olhando e ela estava num grupo de religiosos, entrou na casa da minha tia, aí eu fui tomar um café lá, e ela me conheceu olhando para cima, olhando para pombo. Então, não pode reclamar de nada, né? Todos acabam se envolvendo e acabam gostando do que a gente faz, né? Ficam torcendo, participam da mesma adrenalina. Às vezes eu chego aí da abertura do relógio, meia-noite, 1h, eles estão esperando para saber o resultado. Então não foi só eu que estava participando da prova, né? A verdade é essa. O que tu atribui assim de ser o mais novo, assim? Por que não tem mais gente nova correndo? Cara, é porque essa juventude nossa hoje em dia, olha, só quer outras coisas, não liga mais pra natureza. Vai falar de um animal pra alguém, hoje em dia eles só querem maltratar o animal, tu observa em qualquer lugar assim, passando às vezes na rua, tem gente que passa, vê um animal, já joga pedra, assim, então mas ninguém tem aquela criatividade de criar animal ou se interessar por esse esporte. É difícil. Tem um segundo condogolfe já aprendendo desde pequenininho, né? O senhor Felipe. Tá ali, já sabe manusear pombo, trata, solta pra mim. Já vem seguindo o gosto pelo pombo, né? Da tua equipe, assim, tu treina junto com o pai. Uhum. Tu gosta de pombo, assim? Faz quanto tempo já? Eu? Desde que eu me conheço por gente, eu gosto de pombo. É, o que tu faz lá com o pai, assim? Eu espero os pombos, eu solto, trato. Faz tudo isso, assim? E Zazinho não faz nada, então. Faz. Então, Maneca, por que os pombos voltam pra casa? Olha, devido um trajeto que ele tem, né? Ele volta pra casa no motivo assim, porque ele é criado aqui. Aí ele é obrigado a voltar, né? Ele volta porque ele é nascido aqui, aí ele volta. Por que os pombos voltam para casa? É uma questão bem difícil de responder. Nem a ciência, em pleno século XXI, tem essa resposta exata para dar para todos os criadores de pombo-correio. Teoria do sol, né, que ele se orienta por causa do sol, mas nós soltamos provas com chuva, com tempo nublado, então não acredito que seja. Aí tem outras teorias que é pelo cheiro, né, é impossível o pombo manter o cheiro, né, de uma distância tão longa que ele é solto. Porque pela visão, o pombo tem uma visão muito boa, né, tem um olhar de zoom. Ele enxerga um grão de ervilha a 3.000 metros de distância, atravessa morros, terras, mares, tudo, voando, sem nunca ter estado naquele local, né? Então é um conjunto de fatores, eles têm uma navegação super complexa. Eles, quando eles não podem se utilizar de uma forma, eles se utilizam de outra. E eles têm na cabeça como se fosse um GPS, plataformas, né, de orientação como a gente tem nos nossos aviões. Alguns dizem que é pelo magnetismo da Terra, né? Outros dizem que é um cristal líquido que eles possuem no cérebro, próximo aos olhos também, né? Mas eu acredito que o dia que eles realmente descobrirem vai ajudar bastante o ser humano a poder estar voando também com mais tranquilidade. Vambora. 281. 281. Lá em cima. 40,97. Oba! Tudo bom, cara? A gente só ligando o GPS, ele mesmo já começa a procurar os satélites que tem aqui em volta, né? A hora que ele tiver o número de satélites suficiente para ele dar a posição, ele mesmo troca de página e passa as coordenadas para a gente. Tendo as coordenadas, o fiscal de solta passa para o presidente da federação as coordenadas, que são inseridas depois no computador. Tendo as coordenadas do ponto de solta e as coordenadas do pombal de chegada, dá para a gente saber exatamente a distância do local que soltou, no caso o Chuí, até o pombal de cada um.
Bom dia, pessoal. Meu nome é Cassiano Ricardo, eu sou motorista da Federação Catarinense de Columbofilia e são agora 3 horas e 15 minutos. Eu estou saindo em direção ao Chuí com aproximadamente 450 pombos, fazer a solta lá, que seria a última viagem desse ano de 2010 do Campeonato da Federação Catarinense. Oi, pessoal, tudo bem? Aconteceu um imprevisto aí na viagem, furou um pneu. São 2 da tarde, agora provavelmente nós devemos chegar no Chuí lá pelas 7 horas da noite só. Alô? Marco? Oi, tudo bem? Tranquilo? Não, acabei de chegar, cara. Tava tomando banho, acabei de chegar de viagem. Tá tranquilo? Só teve aquele contratempo lá, né? Furou o pneu. Não, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Sossegado. Ó, cara, o negócio é o seguinte, o tempo aí tá meio nublado, mas eu acredito que pra amanhã, de repente, deve abrir. Deve abrir o tempo. Não, tá. Tá meio nublado assim, mas não tá meio acinzentado, mas tá tranquilo, tá tudo sossegado. Alô, Valentine? É o Marco. Seguinte, a previsão do tempo daqui até o Chuí é chuva. Acho que vamos pegar a chuva direto lá até aqui. Então, eu aconselho a soltar o dia seguinte. Tá, mas vamos esperar o Cassiano vai me ligar amanhã antes da solta e eu vou confirmar a solta então. A princípio, eu acho que vamos correr na segunda-feira. Tá? Comunico com o pessoal e nós conversamos depois então. Feito? Um abraço. Alô, Marco? Bom dia. Sou eu, Cassiano. Tudo bem? Tá tudo bem, cara. Ó, o tempo aqui tá meio nublado. Pega um papel e uma caneta aí pra me passar as coordenadas. É S33.44 44 267 e W53.21 935. 935. Então, tá, eu vou ficar no aguardo. Tu me telefona, eu vou ficar no aguardo pra ver se fizemos uma solta ou não, tá? Tá, eu vou ficar esperando, tranquilo. Alô, Marco? Oi? Tranquilo? Tá, tudo bem, não parou, não tem nada não, tá, o tempo tá abrindo. Tá, tranquilo. Posso soltar então? Beleza.
Fazer um melzinho pra ele com água. Tem pombo que tiver perto, tiver aquele, como eu já falei, aquele sangue de amor à casa, ele vai tentar chegar na casa no dia. Porque ele sabe que ali ele vai ganhar o trato, vai tomar a água dele, com o melzinho e vai descansar. Esse é o grande sangue. Alguns vão pousar e no outro dia de manhã cedo já vão dar tudo que tem para chegar em casa. Ô, Noronha, chegou alguma coisa? Tudo? Que não chegou nenhum. Não sei. Nenhum também? Ah, e daí eu não tenho certeza, porque pode ser que ele venha e pode ser que não, né? Pode ser que ele não venha no dia. É, talvez não venha no dia, ou venha no outro, ou nunca mais venha também. Só esperando, só que não chega, né? Só pegar um garnizão e correr atrás dele. Você viu alguma coisa aí? Nada? Não, aqui também não veio nada. E no Caio, veio alguma coisa? Tá vendo não? Difícil, né? Vamos pro sofrimento, né? Amanhã de manhã. Vamos aguardar amanhã de manhã. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Acho que tá vindo alguma coisa aqui. Ah, não era nada. Quase te matei, né? Paciência, vamos pra amanhã. Um abraço. Tchau. Já aconteceu de chegar a pomba assim quando tu saiu de casa? Já aconteceu. Já umas 2 vezes aconteceu. Só que agora com a entrada eletrônica ela fica mais fácil, né? Então de 2 vezes perder a prova, de sair e quando chegar em casa, e principalmente prova assim de longe que a gente está esperando e não vem, e só um minutinho. Acho que é pombo. Acho que é pombo, tá chegando pombo, cara! Tá chegando. Depois de cerca de 14 horas de viagem, os pombos finalmente retornaram para casa. Dos mais de 400 pombos enviados, 310 chegaram ao seu destino, até o 2º dia pela manhã. As corridas de pombos-correio existem há milhares de anos e acontecem em vários locais do planeta, mais ou menos da mesma forma que aqui em Florianópolis. E vão continuar existindo por muito tempo, independente do próprio homem ou do que quer que aconteça, pois simplesmente decretou a grande natureza que estes esplêndidos animais fossem dotados de uma força mágica, que faz com que sempre que se encontrem perdidos em algum lugar estranho ou distante, eles encontrem seu rumo, de volta
para casa.